Imagine um jovem pastor, sozinho no campo, cercado por ovelhas, e com apenas uma harpa e uma funda como companhia. O vento sopra suavemente entre as colinas de Belém, e no silêncio da noite, ele ergue a voz em louvor a Deus. Parece uma cena pacífica, quase insignificante, mas mal sabe esse jovem que seu destino será mudar para sempre a história de Israel. Você já se sentiu pequeno demais para um grande propósito? Já duvidou do seu potencial, achando que ninguém nota seus esforços? Se sim, você não está sozinho. A história de Davi prova que Deus não escolhe como os homens escolhem. Enquanto o mundo valoriza a aparência e posição, Deus enxerga o coração. Davi era o menor de 8 irmãos, filho de Jessé, e não parecia alguém destinado à grandeza. Enquanto seus irmãos treinavam para a guerra ou cuidavam dos negócios da família, Davi era enviado ao campo para cuidar das ovelhas. Um trabalho simples, repetitivo e aparentemente sem importância. Mas foi nesse anonimato que Deus começou a moldar seu coração. O que Davi não sabia era que, longe dos olhares humanos, suas batalhas contra leões e ursos o estavam preparando para algo muito maior. Deus já tinha escolhido Davi para ser rei, mas sua jornada até o trono seria cheia de desafios, perseguições e provações que testariam sua fé ao limite. E é justamente essa jornada que vamos explorar hoje. Como um simples pastor, se tornou um dos maiores reis de Israel. Como sua fé inabalável o ajudou a vencer gigantes, não apenas físicos, mas também espirituais. E o mais importante, o que sua história tem a nos ensinar sobre confiança em Deus e propósito divino? Fique até o final, porque esta história não é apenas sobre o passado. Ela traz verdades poderosas que podem transformar sua vida hoje. Para entendermos a grandeza da jornada de Davi, precisamos voltar no tempo e observar o cenário de Israel antes de sua ascensão. Naquele período, Israel vivia sob a liderança de juízes, homens escolhidos por Deus para guiar o povo em tempos de crise. No entanto, os israelitas clamavam por um rei, desejando ser como as nações ao redor. Foi então que Deus permitiu que Samuel, o profeta e juiz da época, ungisse Saul como o primeiro rei de Israel. Saul era alto, forte e tinha todas as características externas de um grande líder. Sua presença impunha respeito e ele parecia ser a resposta ideal para o clamor do povo. Inicialmente, Saul até demonstrava humildade e dependência de Deus. Mas, com o tempo, sua desobediência e afastamento do Senhor o levaram a perder o favor divino. Saul começou a agir segundo sua própria vontade, ignorando as direções de Deus, oferecendo sacrifícios que não lhe cabiam e não destruindo completamente os inimigos conforme Deus havia ordenado. Essa atitude desagradou profundamente a Deus, e então o Senhor decidiu escolher um novo rei, um homem segundo o seu coração. Deus envia Samuel em uma missão crucial: ir até a casa de Jessé, em Belém, para ungir o próximo rei de Israel. Esse momento marca um dos eventos mais simbólicos da história bíblica, pois revela um princípio fundamental do agir de Deus. Ele não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Quando Samuel chega à casa de Jessé, vê Eliabe, o primogênito, e imediatamente pensa que ele deve ser o escolhido. Afinal, Eliabe era forte, alto e imponente, alguém que se encaixava no perfil de um rei aos olhos humanos. Mas Deus ensina a Samuel uma das lições mais poderosas da Bíblia. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. Então, um por um, os filhos de Jessé passam diante de Samuel. Eliabe, Abinadab, Samá e os demais irmãos são apresentados. Mas Deus rejeita todos. O profeta fica confuso. Se nenhum deles era o escolhido, então onde estaria o novo rei? Samuel pergunta a Jessé se há mais algum filho, e então vem a resposta inesperada:
Ainda há o menor, mas ele está no campo, cuidando das ovelhas. Davi era tão insignificante aos olhos da própria família que nem sequer havia sido chamado para participar do evento. Mas Samuel insiste. Ninguém se sentaria à mesa até que Davi chegasse. Davi é então trazido da campina. Ele era ruivo, de boa aparência, mas nada nele sugeria que fosse um futuro rei. No entanto, naquele momento, Deus fala claramente a Samuel. Este é ele, unja-o. A cena é extraordinária. Davi, um simples pastor, sujo da poeira dos campos, ajoelha-se diante do profeta Samuel e recebe a unção. O óleo escorre sobre sua cabeça e o Espírito do Senhor se apodera dele. É um momento de profunda transformação espiritual, mas curiosamente sua vida externa não muda imediatamente. Davi não vai direto para o trono, nem assume qualquer posição de destaque. Pelo contrário, ele volta para o campo, cuidando das ovelhas, esperando pacientemente o tempo de Deus. Enquanto isso, no palácio real, Saul começa a ser atormentado por um espírito maligno enviado pelo próprio Deus. O rei perde a paz, fica inquieto e desesperado. Seus servos sugerem trazer um músico para tocar e aliviar seu tormento. E quem é escolhido? O jovem Davi, conhecido não apenas por sua habilidade com a harpa, mas também por sua coragem e por ser um homem de Deus. Assim, Davi é chamado para o palácio. Imagine a cena. Ele entra no imponente salão real, um jovem pastor diante de um rei poderoso, sem saber que um dia governaria aquele mesmo lugar. Ele toca sua harpa e a música acalma o espírito de Saul. Sem perceber, Davi começa a se familiarizar com o ambiente da realeza, aprendendo os costumes do palácio, conhecendo os desafios da corte e sendo preparado pouco a pouco para seu futuro reinado. Essa introdução ao cenário nos mostra algo fundamental. Deus trabalha nos bastidores. Davi não foi escolhido por acaso. Seu tempo no campo, sua intimidade com Deus e suas pequenas vitórias contra feras selvagens estavam preparando-o para desafios muito maiores. Deus não se esquece daqueles que Ele escolhe, mesmo quando ninguém percebe seu valor, mesmo quando o mundo o ignora, Ele vê seu coração. E quando chega o momento certo, Ele faz sua escolha se manifestar diante de todos. Davi havia sido ungido rei, mas sua jornada até o trono estava apenas começando. E como veremos, esse caminho não seria fácil. Deus havia escolhido Davi, mas ele ainda precisava ser moldado, testado e preparado para a grande missão que o aguardava. E a primeira grande prova de sua vida veio na forma de um gigante chamado Golias. Na época, os filisteus eram um dos maiores inimigos de Israel. Eles possuíam exércitos bem treinados e guerreiros ferozes. Em uma de suas campanhas, acamparam no vale de Elá, desafiando os israelitas para a batalha. Mas havia um problema. Entre os filisteus havia um gigante de quase 3 metros de altura chamado Golias. Ele era um guerreiro experiente, coberto por uma armadura pesada e carregando uma lança imponente. Todos em Israel temiam enfrentá-lo. Durante 40 dias, Golias saía diante do exército israelita e zombava do povo de Deus, desafiando qualquer um a enfrentá-lo em combate. Ele não apenas ridicularizava os soldados, mas também insultava o próprio Deus de Israel. Saul, o rei, que deveria liderar seu povo com coragem, estava aterrorizado. Nenhum soldado ousava se levantar contra o gigante. Foi nesse cenário que Davi apareceu. Seu pai, Jessé, o enviou ao campo de batalha para levar provisões a seus irmãos mais velhos, que serviam no exército. Quando chegou, Davi ouviu os insultos de Golias e viu o medo estampado no rosto dos soldados. Mas ao contrário deles, Davi não ficou intimidado. Ele não via Golias como um oponente impossível, mas sim como um inimigo que ousava desafiar o Deus vivo. Davi começou a perguntar o que aconteceria com aquele que derrotasse Golias.
Quando seus irmãos ouviram suas perguntas, zombaram dele, dizendo que ele era apenas um pastor curioso e que deveria voltar para o campo. Mas Davi não se deixou abalar. Ele foi até Saul e declarou com convicção: "Não se preocupe com esse filisteu. Eu mesmo irei lutar contra ele." Saul olhou para Davi e viu apenas um jovem inexperiente. Ele tentou dissuadi-lo, dizendo que Golias era um guerreiro treinado desde a juventude. Mas Davi respondeu com confiança: "O Senhor me livrou das garras do leão e do urso quando eu cuidava das ovelhas. Ele também me livrará desse filisteu." Convencido pela fé inabalável do jovem, Saul permitiu que Davi fosse à luta e tentou vesti-lo com sua armadura. Mas Davi, ao perceber que não conseguia se mover bem com aquele peso, optou por usar apenas aquilo que já conhecia: sua funda e 5 pedras lisas retiradas do ribeiro. Davi caminhou até o campo de batalha. Quando Golias o viu, riu com desprezo. Para ele, era absurdo que Israel enviasse um mero rapaz para enfrentá-lo. Ele zombou: "Sou eu um cão, para que venhas contra mim com paus?" Mas Davi respondeu com uma declaração poderosa: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou." Então, sem hesitar, Davi colocou uma pedra em sua funda, girou-a com força e lançou. A pedra voou certeira e atingiu Golias na testa. O gigante caiu no chão, morto instantaneamente. O exército filisteu, atônito, fugiu em desespero, e Israel celebrou uma grande vitória. Essa batalha não foi vencida pela força ou pelo tamanho, mas pela fé. Davi confiou não em suas próprias habilidades, mas no Deus que já o havia livrado antes. Entretanto, essa vitória também marcou o início de uma nova fase em sua vida: a inveja e a perseguição de Saul. Com o passar do tempo, Davi se tornou um guerreiro respeitado. Ele passou a liderar exércitos e conquistar vitórias impressionantes. Seu nome ganhou fama em Israel e o povo passou a cantar: "Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares." Esse cântico despertou um ódio profundo no coração de Saul. Ele percebeu que Davi era amado pelo povo e temeu que ele tomasse seu trono. A inveja consumiu Saul e ele começou a tramar contra Davi. Em várias ocasiões, Saul tentou matá-lo. Uma vez, enquanto Davi tocava a harpa para acalmar o rei, Saul lançou uma lança contra ele, tentando transpassá-lo na parede. Davi conseguiu escapar. Percebendo que sua vida corria perigo, fugiu do palácio e passou a viver como um fugitivo, escondendo-se em cavernas e lugares desertos. Mesmo perseguido injustamente, Davi nunca se revoltou contra Saul. Ele teve oportunidades de matar o rei, mas se recusou a levantar a mão contra o ungido do Senhor. Em um desses momentos, enquanto Saul dormia em uma caverna onde Davi estava escondido, ele poderia tê-lo matado facilmente. Em vez disso, apenas cortou um pedaço de seu manto e mais tarde mostrou ao rei, provando que não tinha a intenção de feri-lo. Davi sabia que a vingança não pertencia a ele, mas a Deus. Ele confiava que, no tempo certo, o Senhor cumpriria sua promessa e o colocaria no trono. Os anos de perseguição foram um verdadeiro teste de fé e paciência para Davi. Ele viveu como um exilado, enfrentou traições e dificuldades, mas nunca perdeu sua confiança em Deus. Ele continuou a buscar ao Senhor, escrevendo muitos dos salmos que hoje lemos na Bíblia, expressando sua dor, sua fé e sua esperança. Cada luta, cada dificuldade e cada traição estavam moldando Davi para o que viria a seguir. Ele não apenas se tornava um guerreiro experiente, mas também aprendia a ser um líder segundo o coração de Deus. A jornada de Davi nos ensina que muitas vezes, antes de vivermos o cumprimento da promessa de Deus em nossa vida, passamos por momentos de provação e espera. Mas se confiarmos nele, mesmo nas situações mais difíceis, veremos seu propósito se cumprir.
Depois de anos fugindo, sendo tratado como inimigo e vivendo como um foragido, Davi finalmente viu a mão de Deus agir de forma definitiva. A perseguição de Saul chegava ao fim. Durante uma batalha contra os filisteus, Saul foi gravemente ferido. Sabendo que seria capturado, ele tomou sua própria espada e se lançou sobre ela, pondo fim à sua própria vida. A morte de Saul poderia significar o fim imediato da perseguição, mas também trouxe novos desafios para Davi. Embora Deus já houvesse declarado que ele seria rei, o povo de Israel estava dividido. Alguns seguiram Isbosete, filho de Saul, que foi proclamado rei por Abner, comandante do exército de Israel. Outros reconheciam Davi como o verdadeiro escolhido por Deus. Por 7 anos, Davi reinou apenas sobre a tribo de Judá, enquanto Isbosete governava as demais tribos. Durante esse período, intrigas e conflitos internos enfraqueceram o governo de Isbosete, até que ele foi assassinado. Com sua morte, finalmente todas as tribos de Israel se voltaram para Davi, reconhecendo-o como rei legítimo. Ele foi ungido publicamente e, aos 30 anos, tornou-se rei de todo o Israel. Assim começou o período de maior prosperidade da história de Israel até então. Davi conquistou Jerusalém e a transformou na capital do reino. Trouxe de volta a Arca da Aliança, estabelecendo o culto ao verdadeiro Deus no centro da nação. Ele expandiu o território de Israel, venceu inimigos poderosos e consolidou um governo forte e justo. Mas mesmo no auge do poder, Davi ainda enfrentaria desafios. E o maior deles não veio de fora, mas de dentro de si mesmo. Em um momento de fraqueza, ele cometeu um dos erros mais graves de sua vida, seu pecado com Batseba. Davi, que sempre confiara em Deus e fora um líder exemplar, cedeu à tentação e se envolveu com a esposa de Urias, um de seus soldados mais fiéis. Para encobrir o erro, ele mandou Urias para a linha de frente da batalha, garantindo que ele fosse morto. Por um tempo, Davi tentou seguir sua vida normalmente, mas Deus não deixou seu pecado passar despercebido. O profeta Natã foi enviado para confrontá-lo, contando-lhe uma parábola que despertou sua consciência. Quando Davi finalmente percebeu a gravidade de seu erro, caiu em prantos e se arrependeu profundamente. Ele escreveu o Salmo 51, um clamor sincero por perdão, onde declara: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável." O arrependimento de Davi foi verdadeiro, mas as consequências de seu pecado foram inevitáveis. Sua família enfrentou grandes turbulências. Seus filhos entraram em conflitos violentos e ele sofreu uma das dores mais profundas que um pai pode experimentar: a rebelião de seu próprio filho, Absalão. Absalão conspirou contra Davi e chegou a tomar o trono por um período. Davi foi forçado a fugir de Jerusalém, vivendo novamente como um fugitivo. No entanto, Deus restaurou seu reinado e Absalão foi morto em batalha. Mesmo sendo traído, Davi chorou amargamente pela morte do filho, demonstrando o quanto seu coração ainda era sensível. Os últimos anos de Davi foram marcados pela preparação para o futuro de Israel. Ele fez planos para a construção do templo de Deus, que seria erguido por seu filho, Salomão. E antes de sua morte, entregou o reino a Salomão, deixando um legado de fé, adoração e justiça. A história de Davi nos ensina muito sobre a vida com Deus. Ele não era um homem perfeito, mas tinha algo que o diferenciava: um coração sensível à voz do Senhor. Desde sua juventude, confiou em Deus de maneira radical. Quando enfrentou Golias, não olhou para o tamanho do gigante, mas para a grandeza de Deus. Quando foi perseguido por Saul, escolheu esperar no Senhor, ao invés de tomar o poder por conta própria. E mesmo em seus erros mais graves, foi capaz de se arrepender genuinamente, reconhecendo sua total dependência de Deus. Quantas vezes olhamos para nossas próprias falhas e achamos que Deus não pode nos usar?
Davi prova que Deus não escolhe pessoas perfeitas, mas sim aquelas que confiam nele. Ele pegou um simples pastor e o transformou no maior rei de Israel, mostrando que os planos de Deus vão muito além da nossa compreensão. Além disso, a vida de Davi aponta para algo ainda maior: a promessa do Messias. Deus fez uma aliança com Davi, garantindo que sua linhagem continuaria para sempre. E essa promessa se cumpriu em Jesus Cristo, o descendente de Davi que se tornou o Rei Eterno. Hoje, essa mesma história nos desafia. Como temos lidado com os desafios da vida? Quando nos sentimos pequenos, como Davi no campo, lembramos que Deus nos vê. Quando enfrentamos gigantes, confiamos na força dele ou nas nossas próprias forças. E quando falhamos, temos a humildade de nos arrepender e buscar a restauração. Davi nos ensina que um coração quebrantado e disposto a seguir a Deus vale mais do que qualquer habilidade ou posição. Não importa onde você está agora, seja no campo, na caverna da perseguição ou no trono da sua vida, Deus está moldando você para algo maior. E se essa história falou ao seu coração, não guarde isso só para você. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Se ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar as notificações para não perder mais conteúdos como esse. Que possamos aprender com a jornada de Davi e buscar ser, a cada dia, pessoas segundo o coração de Deus.